Você já ouviu falar disso, as grandes cruzadas e Inquisição. Era isso, assassinar todos que não seguissem a religião de Constantino. Muitos, por medo, se tornaram católicos, as outras pessoas morreram aos milhões, e o catolicismo se tornou a maior religião conhecida. E você também sabe agora por que Católica Apostólica Romana? Simples, porque foi o governo quem a criou. O governo romano, através de Constantino, o nosso Salvador, não tinha nada a ver com o governo romano, muito menos os profetas do Criador. O catolicismo defende que o Messias fez do seu discípulo Pedro o primeiro Papa, e que os Papas são representações de Pedro na Terra, ou seja, um Papa morre ou renuncia, e outro sucede para tomar seu lugar. E mesmo que fosse verdade que os Papas são representantes de Pedro, Pedro não era romano. Como se chama Católica Apostólica Romana se nem Pedro ou Messias eram romanos? Já pensou nisso? Esse sistema de Constantino, criado pelo imperador romano, por isso a Apostólica Romana, utilizaram das práticas da sã doutrina para isso. Esquece tudo, meu caro. Este sistema foi criado em Roma a partir do próprio imperador, por isso é um sistema romano. O resto é conversa para te enganar. Diz ainda que Constantino se converteu ao Messias, quanto que na verdade ele morreu adorando o Deus Sol Invictus. Assista a Bíblia Bíblica na descrição do YouTube se quiser saber mais. É óbvio que eles vão se esquivar o quanto podem para que você não enxergue a verdade. Mas não se esqueça, neste sistema, os alicerces e as colunas são de Constantino. Ele retirou apenas algumas práticas da sã doutrina do Messias que achou conveniente para criar sua religião, cheia de símbolos. E aí, o que aconteceu depois? Bom, um reverendo padre teve uma ideia genial. Partindo das bases do catolicismo já criado, resolveu modificar algumas práticas da religião romana e fazer uma outra criação. Isso foi chamado de Reforma Protestante, e o homem é Martinho Lutero. Daí surgiu outro sistema religioso, o luteranismo, homenagem ao seu criador Lutero, que passou a chamar protestantismo, depois evangélico. Mudou de nome para ser mais receptivo ao público e as pessoas não raciocinarem que são seguidores de Lutero. Apenas o nome mudou. Lutero continuou sendo padre até a sua morte. Ele não abandonou o processo católico de Roma, ele apenas reformou algumas práticas. Reforma, pense nisso, reforma. Lutero reformou o sistema onde estava e criou seu próprio sistema. Os católicos passaram a rejeitar Lutero rejeitar a religião de onde ele saiu. Logo, os seguidores seguem a mesma visão do seu fundador. Por isso agora você entende por que até hoje católicos falam mal de evangélicos e evangélicos falam mal de católicos. E tem essa rixa entre eles. Quem segue o sistema tem a visão do sistema, meu caro. Estamos aqui vendo as origens e agora você está sabendo melhor como surgiu o catolicismo e o protestantismo, a religião evangélica. E por que mesmo sem muitos fundamentos bíblicos ou da escritura, como você prefere dizer, as pessoas, naturalmente, quando nascem em uma casa evangélica, tendo pais evangélicos, e uma outra pessoa que nasce tendo pais católicos, por que essas pessoas já têm uma rixa natural, polêmica entre si, de não concordarem um com o outro, de tratar o outro como se fosse de outro grupo, como se fosse inimigo? Porque isso começou há muito tempo atrás. Nós fomos condicionados ao longo de nossas vidas pelas mais diversas tradições antigas de culturas antigas e pagãs. E o processo religioso é a mesma coisa. Desde que Constantino criou o catolicismo e quando Martinho Lutero saiu para criar o seu próprio, católicos e evangélicos são assim. Agora quer saber de uma coisa interessante? Deixa tudo que você está fazendo agora e preste muita atenção aqui, porque este momento é um dos mais importantes desse vídeo. Lutero fez uma reforma, certo? Quando você reforma uma casa, você destrói os alicerces e faz de novo? Você sabe que não. Você deixa as fundações e as colunas. Reformar é apenas mudar algumas coisas pequenas de lugar. Lutero fez uma reforma. Ele não abandonou todas as práticas do catolicismo, tanto que continuou sendo padre. Lutero mudou algumas coisas, tirou um pouco da simbologia do catolicismo e da questão de sermos salvos pelas obras, e sim pelo favor imerecido do Pai. Mas
os alicerces, meu caro. O que importa, a essência do processo religioso evangélico permanece o mesmo de Constantino até hoje. Muitos estão cegos e acreditam toda a sua vida que o processo religioso evangélico saiu diretamente do Messias do Salvador, meu caro. Preste muita atenção neste momento, eu estou aqui para te mostrar a verdade. Faça uma análise consigo mesmo, pense com a razão. Olhe para a Escritura, compare os 3 caminhos e você vai perceber que o processo religioso evangélico é uma cópia do catolicismo. Algumas práticas mudaram, mas a essência permanece a mesma. É isso que eu estou tentando te dizer. O catolicismo foi criado após Constantino, não surgiu do Salvador. O processo religioso evangélico é filho do catolicismo, porque derivou diretamente de Martinho Lutero Padre, que criou o protestantismo. Ele criou. Então, como facilmente você pode ter certeza do que eu estou dizendo para você e saber que eu não estou te enganando, que eu não estou mentindo ou que eu estou louco? Eu estou aqui dizendo para você que a religião evangélica e a religião católica não saíram diretamente do Messias, foram religiões e processos criados pelo homem, sistemas religiosos criados pelo homem. Não foi instituição do Criador, não foi instituição do Messias, nem de qualquer um dos seus discípulos, nem ordenança do Pai, nem está contido nas Escrituras. Essas práticas, esse formato religioso que nós temos hoje, é tradicionalismo. Nós nascemos aprendendo esse tipo de coisa, e nós achamos que isso é normal, mas isso foi criado pelo homem, e as provas disso eu te mostro facilmente. Veja bem, este é o caminho do Mestre. Ide por todo mundo anunciando o Evangelho, anunciando as boas novas, o que eu ensinei para chegar até o Pai. Amarás ao teu Criador sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça pelos outros aquilo que vocês querem que eles lhe façam, porque esta é a lei e os profetas. A religião pura e imaculada para com o Pai é esta: ajudar o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado nas suas aflições, e guardar-se das corrupções do mundo. Esta é a religião. Este é o caminho instituído pelo nosso Salvador, Filho do Criador do Universo, aquele que fez eu e você. Constantino apareceu e usou-se de algumas práticas do Mestre e, junto com o paganismo antigo das culturas e povos pagãos, criou o cristianismo. Através do cristianismo, o catolicismo nasceu. Do catolicismo, o padre Martinho Lutero resolveu ter também uma ideia e criar o seu próprio sistema. Nasceu o processo religioso evangélico. E aí você compara o catolicismo com o protestantismo evangélico, e você vê as similaridades. Martinho Lutero não se converteu. Martinho Lutero não voltou ao velho caminho para seguir o Salvador. Ele apenas seguiu no mesmo ensinamento, na mesma visão do catolicismo, criado por Constantino. Ele reaproveitou as colunas e as bases, os alicerces de Constantino, e resolveu criar o seu próprio sistema, todo baseado no catolicismo. Uma réplica quase idêntica à sua mãe católica. Ele apenas mudou algumas pequenas práticas, e aí a certeza que você tem disso é o formato católico evangélico. São idênticos, em ambos você tem o templo, local onde as pessoas vão para encontrar com o Criador, achando que ali é a casa dele. Estão condicionadas a acreditar que o único lugar que ele pode falar é no templo. Estão viciadas e presas a tradições de homens, o que o profeta Isaías tanto já condenou. Está escrito: porque transgredis vós também o mandamento do Pai por causa da vossa tradição? E assim validastes a palavra do Criador por causa da vossa tradição. E mais adiante: bem disse Isaías a vosso respeito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seguindo preceitos que são doutrinas de homens. Não conseguem buscar ao Criador se não forem um templo. Em ambos você tem um sacerdote, onde apenas uma única pessoa fala e todas as outras têm que ouvir. E você percebe que é a mesma coisa, apenas com nomes diferentes, em um chamado de padre e no outro de pastor. Em um você tem um altar, o outro você tem um púlpito, que é uma elevação do chão para deixar o sacerdote mais alto que você, para ficar no seu entendimento que ele é mais ungido, mais santo, especial, para ficar no seu psicológico, que ele é uma pessoa mais agraciada a Deus, e portanto tudo que essa pessoa disser você deve acatar. Isso veio dos templos pagãos de Grécia e Roma para cá. Eles usam a psicologia já há muito tempo para influenciar as pessoas.
Por que você acha que comumente encontra-se um líder religioso formado em psicologia? Em um é a missa, o outro é o culto. Em um é a Eucaristia, o outro é a Santa Ceia, que é um ritual religioso paganizado, trazido de Grécia e Roma para cá, com um específico fim de consagração, já que a mensagem do Messias, naquele dia, onde ele repartiu com os discípulos e deu o seu bom exemplo, a mensagem era outra, não tinha nada a ver com esse ritual de consagração de se comer pão e vinho. Em um você tem a Bíblia Católica, a outra a Bíblia Evangélica, que de Martinho Lutero para cá houve-se algumas modificações para se parecer um pouco diferente de sua mãe. Em um você tem festas e datas de Roma, no outro também. A própria adoração no dia do domingo, que é o Sunday no inglês, é o dia do sol. É o dia de comemoração ao Deus Sol desde o calendário romano antigo até os dias de hoje, onde se espirrou para suas filhas desde Constantino para cá. Processo religioso, fundamentos, repita, de Constantino. Em ambos você tem a teologia, que é um curso de capacitação para líder religioso. Uma ideia antiga entre os dominantes da Terra é que para comandar uma grande quantidade de pessoas, basta-se comandar o seu líder. Você não precisa atingir cada membro individualmente e saber o que cada um pensa. Basta-se comandar o líder, o que ele faz, o que ele pensa e no que ele acredita. O que ele fala permeia por toda a membresia. E assim você consegue comandar uma grande quantidade de pessoas. A teologia foi criada de Grécia para cá como sendo um método de estudo para guiar a mente do líder, de acordo com a visão através de Constantino e o seu processo religioso. Assim, a partir de agora, ele já não vai mais ler a escritura de acordo com como ela foi escrita, lida como um livro naturalmente, do início ao fim, e sim agora percorrendo por trechos aqui e ali de acordo com a visão do processo de Constantino. Esta é a grande armadilha da teologia. Da mesma forma, a escatologia, a exegese e a hermenêutica, métodos criados de Grécia e Roma para cá, para guiar aquela pessoa, o líder, pelos trechos onde eles capinaram, e da mesma visão de acordo com o cristianismo de Constantino, e nunca de acordo com o que está escrito na Escritura. Os livros que estão na Bíblia eram para ser lidos da mesma forma como que você lê qualquer outro livro, com sequência, do começo, meio e fim. Mas agora, com esses métodos de Grécia e Roma para cá, a leitura é feita pulando de versículo em versículo, e assim você consegue contar qualquer história. Por isso existem 20.000 denominações evangélicas no Brasil, cada um contando a sua própria história, de acordo com a sua interpretação. O Criador é um só, e o caminho que seu Filho deixou para nós, a sã doutrina, também é um só. Mas agora, é possível se usar a Bíblia para contar qualquer coisa, porque ela não está mais sendo lida de acordo com o que foi escrita, mas de acordo com os métodos que o ser humano de Grécia e Roma para cá desenvolveram. E é assim que tem enganado milhões de pessoas. Se você é um líder religioso, saiba, você só pode se enquadrar em dois grupos. Ou você sabe da verdade e ainda assim ensina de acordo com os pilares de Constantino, ou você, da mesma forma com que as pessoas que você ensina, também é uma vítima. Vítima desse processo religioso, você ensina errado sem saber que está ensinando errado, e ainda está convicto que está no caminho, conduzindo as pessoas para o caminho você próprio até o Criador. Quando que, na verdade, você está apenas sendo um refém do processo religioso de Constantino, católico, e o processo religioso luterano. O que você ensina, meu caro líder, é o mesmo que você aprendeu. E de onde você aprendeu, pode ter certeza que ou saiu desses cursos de teologia já desenvolvidos porque não foram feitos pelo nosso Salvador. Estes cursos foram feitos pelo homem, porque ele já nos deixou a Escritura e o Espírito Santo para nos convencer do que nós devemos fazer e para nos revelar a verdade e nos dar sabedoria. Mas agora o ser humano resolveu fazer estes cursos separados por conta própria, para poder aperfeiçoar talvez o caminho que o Salvador nos deixou, talvez tentar melhorar, não é? Então ou você está seguindo esses cursos, ou da mesma forma seguindo o tradicionalismo religioso. Você já nasceu aprendendo o processo católico ou evangélico, e você ensina da mesma forma como que tem ouvido toda a sua vida, e mal sabe que o caminho do Salvador está em outro lugar.